privilégio muito grande estar com os irmãos aqui e também estar vendo novos irmãos. Meu nome é Jesué da Silva Andrade. Estamos servindo ao Senhor ali na igreja de Manhuaçu e nosso desejo é estar compartilhando com os irmãos e com os ouvintes da palavra de Deus nessa noite o recado que o Senhor tem colocado em nosso coração para falar. Mas eu quero agradecendo aos irmãos que têm me recebido calorosamente aqui e que têm me deixado engordar. Se minha esposa chegar lá e eu não me reconhecer, culpado é vocês, tá? Vocês estão me deixando bem gordo. Estão me tratando muito bem mesmo. Deus há de recompensar grandemente a cada irmão. E nós continuamos pedindo a oração dos irmãos por nós ali em Manhuaçu, pelo nosso ministério, pelos trabalhos da igreja ali, porque precisamos urgentemente das orações dos irmãos. E também vamos estar orando por essa igreja aqui, pelos irmãos, por nós conhecermos mais essa parte dessa grande família de Deus, que é a igreja de Deus, remida e lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Deus tem me colocado em meu coração para falar sobre um assunto. É até 9 horas? Isso. Não sei se vai dar. Só o texto é grande, mas o Senhor tem colocado no meu coração para falar sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se eu começar a estender um pouco do horário, irmão, puxa o meu paletó. Viu? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler todo o capítulo. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós lemos assim, na palavra de Deus: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Eu quero que você observe essa palavra aqui. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, e o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Que o Senhor abençoe mais uma vez a leitura da sua palavra e nos ajude na aplicação da mesma. Amém. Esse texto que nós temos lido é bem conhecido. E esse texto nos traz várias verdades interessantes, que nós, se fôssemos garimpar aqui, ficaríamos semanas colhendo aqui as joias preciosas da verdade que estão contidas nesses textos. E nós não vamos ter tempo para isso. Mas esse texto, ele me chama a atenção, porque o motivo do Senhor Jesus Cristo propor essas três histórias surge a partir de um fato que está acontecendo. Chegava-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. Os publicanos e pecadores. Chegava-se ao Senhor Jesus para ouvir a Cristo. Essa palavra publicano eram aqueles que cobravam impostos para o Império Romano. Eram judeus que, por causa de lucro financeiro, cobrava dos seus patrícios impostos para o invasor estrangeiro. Um publicano, o simples fato dele fazer isso, ele era tido como um traidor da nação, porque César, o imperador romano, se auto-intitulava um deus. E eles, os judeus, que se gabavam da sua religiosidade, por ter recebido a lei do Deus Criador do céu e da terra, que batiam no peito, que gostavam de exibir a sua religiosidade externa. Quando uma pessoa fazia isso, era tido como a pior espécie, o pior dos malfeitores. Ser um publicano nesses dias aqui era bem similar hoje à ideia que nós temos de um político, embora nem todos os políticos, eu creio pelo menos, sejam corruptos, mas é a mesma ideia. Quando se fala em político, logo se vem na nossa mente: ladrão, é corrupto.
assim era um publicano. Porque além dele fazer isso, trair os seus conterrâneos, cobrando imposto para o imperador que se auto-intitulava Deus, eles também cobravam acima daquilo que era estipulado. E pecadores, a Bíblia não diz que todos pecaram, a Bíblia não diz que todos nós somos pecadores. O que Cristo quer dizer com isso aqui? O que a palavra de Deus quer dizer com isso aqui? Eram pessoas que viviam na prática de alguma imoralidade. Provavelmente alguém que tinha separado do marido e vivia com outra pessoa, coisas desse tipo, né? Ou alguém que tinha tido filho antes de se casar, alguma coisa relacionada a isso, provavelmente. Então, esse tipo de pessoa era pecadores. Mas eles estão chegando até o Senhor Jesus. Mas eles estão ouvindo o Senhor Jesus. E a classe de sacerdotes e a classe religiosa daqueles dias está vendo aquilo. E os fariseus e os escribas, olhando aquilo, não estavam conformados. Aquilo mexeu com o coração deles, aquilo mexeu com o orgulho religioso deles. Como é que pode esse homem receber pecadores? Como é que pode esse homem comer com eles? Será que esse homem não sabe quem essas pessoas são? E será que esse homem não sabe o que essas pessoas estão fazendo? E graças a Deus por isso, que Cristo realmente recebia os pecadores, e que Cristo realmente recebe eles, e que Cristo deseja ter comunhão com os pecadores. Graças a Deus por isso. Porque se fosse assim, eu não estaria aqui. Se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui também. Mas é interessante que os fariseus, e geralmente nós tratamos os fariseus como um termo pejorativo, mas fariseu não era um termo pejorativo. A palavra fariseu era um nome de orgulho. A palavra fariseu significa separado, e era alguém que se separava dos outros para não se contaminar com suas práticas pecaminosas. Eles baseavam naquele texto de Levítico, né, que diz: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então os fariseus, eles eram as pessoas mais religiosas do seu tempo. Literalmente eram pessoas que conheciam a lei, conheciam a Bíblia de capa a capa no seu tempo, e era conhecedor e citava ela de cor e salteado. Isso era um fariseu. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei, eram copiadores da lei, e escreviam o Velho Testamento, o Torá, e escreviam também o Talmud, as tradições judaicas. E eles eram pessoas tão reverentes com o nome de Deus, porque preocupados com o quarto mandamento: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eles iam escrever o nome Deus, né, o tetragrama YHWH, né, que é traduzido Jeová nas nossas versões, ele tinha uma caneta especial, ele tinha uma caneta de ouro. Então ele estava escrevendo com uma caneta normal. Na hora que ele ia escrever, ele pegava aquela caneta de ouro, que simbolizava a glória de Deus, e escrevia o nome de Deus, encostava aquela caneta e continuava escrevendo. Alguns dizem que quando eles não tinham essa caneta, eles escreviam com essa pena normal, e aposentava aquela pena, nunca mais usava aquela pena para coisa nenhuma, porque aquela pena tinha escrevido o nome de Deus, representando assim o seu respeito, a sua reverência por Deus. E alguém que olhava um fariseu e alguém que olhava um escriba pensava: nossa, que homem religioso. Esses homens estão perto de Deus. Esses homens são homens que são notáveis. E realmente é. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo fala que aquilo que para os homens é elevado, diante de Deus é abominação. O orgulho religioso é o pior orgulho que tem. E quando eles estão criticando o Senhor Jesus por receber os pecadores, é nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo propõe essas três histórias. A primeira história que o Senhor Jesus Cristo conta, essas três histórias aqui são ilustradas
de uma maneira especial. A primeira da ovelha perdida e do pastor que vai atrás da ovelha perdida, muitos comparam com a vida do Senhor Jesus Cristo, que veio até esse mundo morrer no lugar do pecador. A segunda, que é a da dracma perdida, cuja a mulher, ao perder ela, acende a candeia e varre a casa. Isso fala do ministério do Espírito Santo. Depois que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, morreu e ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo, que ilumina a mente e o coração do pecador, levando ele a crer no Evangelho. E a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo, ela ilustra a responsabilidade do pecador, a necessidade do pecador reconhecer o seu pecado e crer no Senhor Jesus para ser salvo. Mas eu quero não pensar seguir esses raciocínios. Eu quero pensar de uma forma um pouco diferente. E eu quero convidar você a pensar nisso também. O primeiro caso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, Ele está falando do apego que nós temos com os nossos animais, seja de estimação, seja animais que usamos eles para a nossa sobrevivência. A palavra de Deus diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. E o Senhor Jesus Cristo, Ele está usando a figura aqui de um pastor literal, que tem 100 ovelhas, mas ele perde uma ovelha, e ele vai atrás dessa ovelha. Ele ama essa ovelha, a tal ponto dele deixar as outras 99 em segurança ali, e ir atrás da outra. E ir atrás dessa ovelha, e buscar essa ovelha. Quando ele acha, ele pega ela com alegria, e ele vai até os seus vizinhos, e ele chama os seus vizinhos, e mostra aos seus vizinhos: olha a minha ovelha perdida, olha para ela, eu encontrei. E ele fica feliz com aquilo. E ele se alegra com seus amigos por causa daquela ovelha, por causa de um animal. Um animal que hoje está vivo e amanhã ele é abatido para alimentar as pessoas. Sabe, Cristo está falando isso, que nós, seres humanos, valorizamos animais. E principalmente nos nossos dias, de vez em quando eu recebo e-mail de pessoas maltratando a cães, né? E as pessoas manifestando a sua revolta com aquilo. E eu fico pensando, eu vou falar isso para nós crentes, quantas das vezes ouvimos de pessoas que morreram sem Cristo e não derramamos uma única lágrima no nosso coração. Uma pessoa morreu sem Cristo e foi para o inferno, e o nosso coração não dói, nem um pouquinho. Mas quando nós vemos uma pessoa maltratando um cachorro, um animal, o nosso coração dói. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar para aquelas pessoas ali: olha, vocês têm compaixão de animais. Deus, Ele não vai se alegrar, Ele não vai festejar por um pecador. Um pecador que se arrepende, um pecador que reconhece os seus pecados, um pecador que se volta para Ele. Deus não vai se alegrar. Deus não vai recebê-lo. Deus não vai aceitá-lo. Isso é para levar-nos a pensar. Depois ele fala dessa mulher que perde uma dracma. A palavra dracma, o valor de uma dracma era uma moeda naquele tempo. Ela tinha 10 moedas. Era uma moeda que valia o mesmo que um denário. O preço pago a um trabalhador, a diária de um trabalhador. Dia de serviço hoje é o quê? 50 reais por dia, mais ou menos? Então ela teria mais ou menos 500 reais, né? E essa mulher, ela perde uma dracma. Ela tinha 10, ela perde uma dracma. É mais ou menos como uma pessoa que tem 500 reais em mãos e ele perde 50 reais. E às vezes ele tem uma conta no final do mês para pagar e ele perdeu esses 50 reais. E Cristo está falando, o que essa mulher faz? A dracma é uma moeda, é um objeto de valor. E o que ela faz? Ela acende a candeia. Naquele tempo não tinha luz como temos hoje. E ela pega a vassoura e ela vai varrer a sua casa atrás
daquela dracma. E quando ela acha aquela moeda, mas como ela fica feliz? Uma moeda, um objeto de valor. E como ela chama as suas amigas, e ela fala com as suas amigas: alegrai-vos comigo, porque eu achei, no versículo 9, a dracma perdida. Quantos de nós fazemos isso com os nossos objetos de valor? Um carro, você adquire o carro, a primeira coisa que você se preocupa: vou fazer seguro para o meu carro, porque se acontecer alguma coisa, um acidente, o seguro vai cobrir ele. Quando nós perdemos um dinheiro, nós saímos, corremos atrás, procurando aquele dinheiro, vasculhando em todos os cantos, refazendo os nossos passos, atrás daquele valor, atrás daquele valor que perdemos. Quantas pessoas que ficaram nervosas, que ficaram bravas, quando elas investiram em ações na Bolsa de Valores e elas perderam o seu dinheiro, o seu suado dinheiro. Se nós, seres humanos, valorizamos bens materiais, que hoje nós temos e amanhã perdemos, o Senhor Jesus Cristo não vai dar valor a uma alma. Uma dracma perdida era uma moeda que não tem sentimento, que não tem coração, é uma moeda que não chora, é uma moeda que não sofre. Mas o ser humano, ele é uma alma. O ser humano, ele tem um coração que ali bate, ali dentro, um coração que ele tem sentimentos, um coração que sente a sua miséria, que reconhece o seu pecado, sabe, que reconhece a sua distância de Deus, e que reconhece que ele precisa urgentemente reconciliar a sua vida com Deus. E quando ele faz isso e busca o Senhor, Deus não vai se alegrar. Olha o que Cristo está dizendo para os fariseus e os escribas. E olha o que Cristo está dizendo para mim, cristão hoje. Nós devemos valorizar as almas. E olha o que Cristo está dizendo para você que não é salvo. Ele está dizendo que você é valioso. Apesar de você ser pecador, apesar de você estar longe da presença dele, apesar de você estar morto em seus delitos e pecados, mas você é valioso. E sabe como que ele te avalia? Comparando a sua alma, uma única alma, com todo esse mundo pesado em ouro. O que ele diz? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Você já parou para pensar nisso? Que se você perder a sua alma, é muito pior do que se você perdesse esse mundo inteiro, com todas as suas riquezas e com todas as suas glórias. Uma pessoa que tem todas as riquezas e da noite para o dia ele perde tudo que ele tem, ele não está tomando um prejuízo igual ao seu, se você não arrepender dos seus pecados e não crer no Senhor Jesus Cristo, e morrer e ir para a perdição eterna. Você vai estar tomando um prejuízo muito maior do que um homem como o Silvio Santos, o Bill Gates, perder toda a fortuna dele. Já parou para pensar nisso? O quanto a sua alma vale para Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele cita essa parábola que tem dois personagens interessantes. O primeiro de um filho pródigo, um filho rebelde, um filho ingrato, que ele está ali no aconchego do lar do seu pai, gozando de toda a proteção da sua casa paterna, tendo todas as bênçãos ali dentro daquele lar, mas ele fala com o pai: pai, eu quero viver, ser dono do meu nariz, eu quero ser independente, eu quero ter a minha própria vida. Então vende a metade, vende a parte da minha herança e me dá o dinheiro que eu vou embora. Em outras palavras, é isso que ele diz. E ele vai embora mesmo. E lá tão longe ele gasta tudo que tem, tudo. E ele fica pobre. E ele quer se alimentar. Mas ele vai para alguém manda ele apacentar porcos. Imagina um judeu tendo essa ideia de apacentar porcos,
de estar com um animal imundo. E eu não sei se aqui alguém já trabalhou mexendo com granja de porco. Aquilo garra um cheiro, uma caatinga, né, terrível. Você toma banho, e aqui não sai. Não é verdade? Imagina um judeu tendo essa cena. E esse jovem, ele queria se alimentar das bolotas que aqueles porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Isso fala do pecador que está longe de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham tudo o que eles precisavam ali no jardim do Éden. Era como esse filho na casa do seu pai. Ali o homem tinha tudo o que ele precisava, mas um dia ele ouve uma mentira de que ele poderia ser independente. Satanás engana a Eva dizendo que ela poderia ser independente, que ela poderia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe? Porque Deus sabia que no dia que ela comer daquele fruto ela comesse, ela seria como ele. Ou seja, ela não dependeria mais dele. Ela não viveria mais na dependência de Deus. Ela poderia viver às suas próprias custas, sustentar a sua própria vida. Mas isso foi uma mentira. Seria como se tivesse vendido a metade dos bens e entregasse para o homem ali. E ele fosse para longe. Ele foi tentar ser independente de Deus. Porque foi isso que aconteceu. Ele peca contra Deus. O que Deus faz? Expulsa ele do jardim do Éden. E o homem ali, ele se afasta cada vez mais da presença de Deus. Basta você ler. O homem é expulso do jardim do Éden no capítulo 3, no capítulo 6. A corrupção do homem aumenta de uma maneira tão grande que Deus vê necessário ele mandar o dilúvio sobre a terra. E nós, nos dias de hoje, aqueles que arrependeram do Senhor Jesus Cristo foram restaurados, isso é claro. Mas a humanidade hoje, nos dias de hoje, está nessa situação. É essa a situação da humanidade, a situação do filho pródigo. Ele está gastando tudo aquilo que ele tem com o pecado. E o pecado não lhe satisfaz. E ele procura o sentido da sua vida. Encontrar a razão para a sua existência nos prazeres do pecado, mas ele não consegue. O pecado não preenche. É como esse jovem querendo se alimentar das bolotas, mas ninguém lhe dando nada. O pecado não satisfaz. Não satisfaz o pecador. Ele tem um vazio dentro do seu coração e ele tenta preencher com todas as coisas que esse mundo lhe oferece, mas não adianta nada, porque esse vazio só pode ser preenchido por alguém. Alguém chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você recebe Ele pela fé como seu Senhor e Salvador, Ele vem preencher esse vazio no seu coração. Ele vem te trazer a verdadeira felicidade. Independente das circunstâncias, você será feliz. Porque você terá o seu pecado perdoado, será reconciliado com Deus novamente. E é interessante que aquele jovem, ele reconhece o seu pecado. Pai, ele reconhece, olha, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E é interessante que o texto diz que ele caindo em si. Ele caiu em si, ele reconheceu a loucura que ele tinha feito. E a necessidade do pecador é reconhecer a loucura que ele está fazendo de tentar viver a sua vida fora da presença de Deus. É impossível. É uma loucura. Então esse pecador, ele volta. E ele fala, olha, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. Que ele volta, o pai está esperando ele ali. O pai, levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Ele estava longe ainda. O pai viu e moveu-se de íntima compaixão e correu. E lançou-se ao seu pescoço e beijou. O pai não estava preocupado se ele estava maltrapilho, se ele estava com a roupa rasgada, se ele estava fedendo a chiqueiro de porco. Não, o pai abraçou ele e beijou ele. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não termina a frase. Ele não termina aquilo que ele tinha planejado.
Porque Deus já havia recebido ele, o Pai já havia recebido ele. Assim, Deus ele recebe o pecador que é arrependido, se chega a ele pela fé na pessoa e obra de Cristo. E é interessante que o Pai diz aos seus servos, e deixa eu fazer uma aplicação aqui a nós cristãos. A responsabilidade daqueles que pregam o Evangelho é pregar o Evangelho ao pecador perdido. A responsabilidade dos servos, que é eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo, é estar trabalhando com aqueles que foram salvos, dando a eles a melhor roupa, que é a doutrina da vida cristã que molda, que transforma o cristão, o novo convertido, de dentro para fora. Trazer para ele a melhor roupa. Ponde-lhe um anel na mão, isso fala de autoridade. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, agora ele foi adotado como um filho de Deus. E matai o bezerro cevado, isso fala da comunhão, de receber ele na comunhão da igreja local. Na comunhão da igreja local. E trazer sandálias para os pés, de ensinar ele que agora ele tem que andar e viver como uma nova criatura. Isso é dever dos servos de Deus, ensinar isso para aqueles que foram resgatados. Mas o dever do evangelista é ir pregar o evangelho ao pecador perdido, que se encontra longe. Não é ensinar a doutrina de igreja, não, é anunciar a salvação de Cristo para ele. Depois que ele converte aqui, eu e você, como servos de Deus, devemos ensinar a ele agora as verdades da palavra de Deus que são ilustradas aqui por cada uma dessas coisas. A roupa, a nova roupa, o anel, o bezerro cevado, a sandália nos pés. Mas esse jovem, ele foi resgatado. E o pai fez uma festa muito grande. Isso fala do pecador e da alegria que há no céu. Mais uma vez, repetindo isso. Por um pecador que se arrepende, por um pecador que se volta, por um pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. E você, essa noite, pode ser esse filho pródigo. Você está longe do Senhor. Você precisa cair em si. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa voltar correndo para os braços do Senhor, enquanto Ele ainda está aguardando você. Porque vai chegar um momento em que Deus não vai estar te aguardando mais não. Quando Ele vier buscar a sua igreja, a porta da salvação vai fechar para você. E se você morrer sem Cristo, também o seu destino será selado. Se você morrer sem Cristo, o seu destino será selado. E a porta da salvação também vai fechar para você. Então, enquanto o Pai está de braços abertos, volta, corre para Ele. Venha, Ele vai te receber. Deus ele não vai rejeitar você. Venha. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai te dar a salvação da sua alma. Mas quantas pessoas estão como esse segundo filho? Esse segundo filho é interessante. Ele, versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo. É figura do quê? Ele não foi tão longe, mas ele também não estava dentro de casa. Ele estava fora de casa, no campo. Isso fala das pessoas religiosas que batem no peito para dizer: olha, eu sou o cara, eu tenho obras, eu tenho a minha religião, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, fulano lá, fulano é pecador, eu não sou não, mas é pecador sim. A salvação é pela graça, mas não é pelas obras. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, vai ser pela graça. Mas muita gente tem esse conceito errado. E esse jovem estava fora de casa. Ele estava longe do pai também. Estava separado do pai também. E existe pessoa dentro das igrejas que estão nessa situação. Acha que serão salvos porque eles são filhos de crentes. Acha que serão salvos porque eles frequentam as reuniões da igreja. Porque muitas das vezes foram batizadas, porque muitas das vezes cantam, porque muitas das vezes oram, porque muitas das vezes até pregam. E eu vou dizer isso aqui:
Se um dia eu não tivesse reconhecido o meu pecado e reconhecido que eu estava indo para a perdição eterna e não tivesse confiado totalmente, exclusivamente na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez ali por mim na cruz do Calvário, de nada estaria adiantando aqui eu estar pregando para vocês. De nada. Porque o que salva é Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário. Mas esse jovem aqui ilustra essas pessoas que estão tão perto do reino, mas sem salvação, como diz aquele hino. Tão perto do reino, porém sem Jesus e sem perdão. Quantas pessoas que estão desse jeito? E é interessante que o Pai vai instar com o Filho. Deus deseja que essas pessoas sejam salvas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que essas pessoas sejam salvas. Por isso o Pai estava instando com esse filho, desejando que esse filho entrasse. Mas na sua Bíblia termina dizendo que ele entrou? Termina? Termina? Por que não termina? Termina com o Pai instando, né? Falando com ele, mas não termina com ele entrando. Você sabe por quê? Porque é uma pergunta isso aqui. E é uma pergunta que é você que tem que responder ela. Você vai entrar ou você vai ficar confiando nas suas obras? No fato de você ser bonzinho, no fato de você ser filho de crente, no fato de você ter sido batizado, no fato de você cantar na igreja, no fato de você orar na igreja, no fato de você pregar. Você precisa fazer como todo ser humano, todo aquele que é salvo precisou fazer. Reconhecer que é um pecador perdido e que somente mediante a obra de Cristo você pode ser salvo. Qual que é a sua resposta ao convite de Deus para você nessa noite? Sim ou não? Você vai entrar no reino de Deus através da porta da graça, que é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo? Ou você vai continuar fora do reino de Deus, confiando nas suas próprias obras ou nos seus próprios méritos? Ou ficar longe de Deus, como esse outro filho, o filho pródigo? Você é amado por Deus como uma ovelha perdida. Você é amado por Deus como uma dracma perdida. Deus ama você de uma maneira tão grande que Ele abriu mão do seu próprio filho para morrer no seu lugar. O que você vai fazer com esse amor? Aceitá-lo ou recusá-lo? Pensa bem no que você está fazendo com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Que Deus em sua palavra possa tocar em seu coração nessa noite e levar você a tomar a decisão correta, arrepender e crer no Senhor Jesus, para ser companheiros nossos para a obra do Senhor aqui, mas também para a vida eterna. Deus permita que assim seja. Amém? Amém.